A paz do Senhor, meus irmãos, mais um dia juntos para nós estudarmos a lição de número 11 da nossa escola bíblica dominical, que tem como título aí a soberania, a imutabilidade e a eternidade de Deus. Um tema bastante abrangente para que de fato nós venhamos entender de como se trata a palavra do Senhor, como é o nosso Deus, através da sua soberania, através da sua imutabilidade, e todavia através da sua eternidade. Nós já vamos aqui ao texto áureo que está em Salmo de número 90, versículo 1, que diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Irmãos, imaginemos nós aqui, Moisés, conforme muitos dos estudiosos da palavra do Senhor, esse salmo, o salmo de número 90, foi escrito por Moisés. Moisés teria vivido no século 14, entre os anos de 1371 a 1291, ou seja, 120 anos, E nós vemos naquela época, não se sabe afirmar ao certo, se antes dos 40 anos que Moisés peregrinou com Israel trazendo do Egito de volta à terra de Canaã, ou se depois. O certo é que esse salmo foi escrito por Moisés, conforme tradição judaica, e seria o salmo mais antigo da palavra de Deus. Os irmãos são sabedores de que Moisés pertencia à linhagem de Levi, um dos filhos de Israel, um dos filhos do próprio Jacó. Se nós observarmos que Jacó tinha Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná, de Lia. Também tinha de Raquel, José e Benjamim. Da serva de Raquel, Bila, ele tinha mais 2 filhos, que era Dan e Naphtali, E ele tinha também Gade e Azer de Zilpa. Então nós vamos ver que no cumprimento da palavra do Senhor, ao falarmos sobre a soberania de Deus, para que de fato os irmãos entendam quão grande, quão glorioso é o plano de Deus para a salvação nossa se cumprindo, nós aqui demonstrando através da palavra do Senhor o cumprimento dessa soberania desse Deus, onde vai fazer com que da descendência de Levi, um dos filhos de Israel, ou seja, um dos filhos de Jacó com Lia, vem então ali os filhos Gerson, Merari e Coate, e dessa descendência dos coatitas de Coates vem ali tanto Anrão como Joquebed. Os irmãos sabem que havia ali um grau de parentesco muito próximo, e então trouxe a Arão, a Miriam, sua irmã, e também a Moisés, a quem Deus deu a alegria de trazer o povo. Então no texto áureo a gente deixa já ver claramente onde Deus expressa: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ou seja, nós estamos falando já de 14 séculos, Nós estamos falando de 14 séculos, aonde antes de Cristo, várias e várias nações, muitas pessoas já tinham vivido sobre a terra e estavam vivendo, mas esse Deus, conforme o próprio Moisés afirma, tem sido refúgio de geração em geração. Ele não mudou, a sua soberania continua a mesma. O inimigo de Deus, quando tentou colocar-se acima de Deus, dizendo que subiria nas alturas e seria igual a Deus, ele foi lançado, ou seja, Lúcifer, com a terça parte dos anjos, foi lançada dos céus abaixo por querer ser igual a Deus. A soberania de Deus, irmãos, ela não está implícita, ela está explícita claramente, para que todos saibam que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nós não fomos feitos iguais a Deus. Nós não estamos passando por um processo de aperfeiçoamento, onde lá no final nós teremos o mesmo poder e a mesma soberania de Deus. Muito pelo contrário, nós somos criatura, nós somos parte de um plano perfeito de Deus, onde Deus utilizou
através da cronologia, né, a ciência auxiliar da teologia, que faz com que nós entendamos o que Deus fez ao longo dos anos e vai fazer ainda no processo, quando nós falamos dos assuntos escatológicos, nós vemos o que o Senhor Deus vai fazer na sua grandeza. Então deixa claro aqui que através das gerações, são muitas as gerações, aqui nós já estávamos falando, Moisés estaria falando aqui de inúmeras outras, as que ele tinha ali, não só no Egito vivendo ali na casa de Faraó, mas também aquelas que ele conviveria, ele conseguiria estar vendo também no caminhar, no trajeto ali para Canaã, a terra que mana leite e mel, depois de mais de 400 anos de servidão na casa dos egípcios, né? Nós vamos para a verdade aplicada, que diz: a verdade acerca da soberania, imutabilidade e eternidade de Deus deve mover-nos à humildade, à confiança e ao temor e a uma vida permanente de adoração ao Criador. Ou seja, como que essa soberania, essa imutabilidade e essa eternidade de Deus vai nos mover a uma permanente humildade? Ao entender que nós somos falíveis, que o nosso período nessa terra, como eu sempre gosto de frisar, ele tem uma data pré-estabelecida pelo grande, pelo Criador, pelo soberano de todas as coisas, e esse tempo ele se finda, e é essa verdade acerca disso que faz com que a gente realmente haja com bastante cautela, com bastante humildade, sabendo que ele tem toda a soberania, todo o poder lhe pertence. Ele não mudou, ele não muda, né, na sua imutabilidade, né, e ele está de eternidade em eternidade. Quem é como Deus, né? Quem é como Deus? Quem é como tu, ó Senhor, capaz de estabelecer os anos, capaz de estabelecer a vida, de tirar, né, de fazer tanto permanecer na eternidade sem o próprio Deus, como também na eternidade com Deus? Quem consegue contribuir na humanidade de forma decisiva, fazendo chover tanto sobre os bons como os maus ao mesmo tempo? Somente o Senhor Deus. Vamos então aqui para os textos de referência, que se encontra aqui em Salmo, no capítulo 103 e o versículo 19, que diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Irmãos, imaginemos a soberania de Deus, onde esse Deus ele não precisa de fato que homens façam o seu trono ou estabeleçam o seu lugar de dominação. Diz aqui o salmista que ele estabeleceu o seu trono nos céus. Quando ele fala acerca de ele próprio estabelecer, fala da sua soberania, da sua grandeza, de optar por estabelecer o seu trono onde ele achar viável. E de lá dos céus, quando ele se refere a esse termo, para que deixe bem claro para nós que não é de qualquer lugar, é de um local distante, onde não há facilmente acesso ao ser humano. O ser humano não tem como estar diretamente ligado a Deus, até porque esse Deus nós não conseguiríamos, através da nossa vida no mundo, às vezes com muitas falhas, estarmos diante de Deus a ponto de estarmos vendo a todo instante esse nosso Deus. Então ele estabelece o seu trono nos céus com sinônimo de poderio, de grandeza, mas mantém relacionamento específico com cada um de nós. Mas para que ele mantenha esse relacionamento específico, sendo o soberano criador dos céus e da terra, é necessário que nós, no nosso livre arbítrio, tenhamos condições, através do perdão do próprio, de estabelecermos com ele um vínculo de amizade, um vínculo realmente de criatura e criador, todavia não tentando ser igual a ele, todavia tendo em nós mesmos a certeza de que nós estamos abaixo de estrado dos seus pés, não como ser insignificante, pois nós somos semelhança desse Deus vivo e poderoso, mas na certeza de que ele domina sobre os mares, ele domina sobre a terra. O profeta Isaías, ao falar, diz que a humanidade é como o pó da balança,
né? A humanidade é como gotas de água de um balde diante desse Deus. Então ele fala dessa grandeza, dessa soberania desse Deus que é muito grande, né? O mundo, ele está diante de Deus como pequenas gotas de água. Então, na verdade, essa soberania, irmãos, ela não pode ser limitada por nós, seres humanos. Não somos nós que ditamos a questão, e principalmente regras em relação a poder, em relação às atitudes que esse Deus estabelece ao longo das estações, ao longo dos anos. Pelo contrário, a nós, como seres que somos e servidores, cabe apenas cumprirmos as suas determinações e nos esforçarmos a cada dia para estarmos na sua presença, se preparando para o grande encontro eterno, para a vida eterna que nós teremos com o nosso Deus a qualquer momento. Continuando aqui no nosso texto de referência, nós vamos então a 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 15 e 16, que diz: a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o único que é imortal, habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Irmãos, é interessante quando nós vimos aqui Paulo ao escrever a Timóteo. Paulo deixa claro aqui, através da palavra de Deus, que ele habita numa luz inacessível, ou seja, não é em qualquer lugar, não é no local onde nós, seres humanos, vamos estar. Muito pelo contrário, é no local, irmãos, onde é inacessível. Não é um local qualquer, onde qualquer ser humano vai chegar. Muito pelo contrário, nós vamos estar diante de Deus devido à sua misericórdia. É a misericórdia de Deus que vai fazer com que nós estejamos diante dele. É ele que estabelece reis, ele é o Rei dos reis. Ou seja, por mais que o homem esteja nessa terra investido de poderio, diante de uma grande nação, diante de às vezes, quem sabe, até mesmo a repartição pública, ou que tem ali uma certa liderança, mas nada se compara realmente ao nosso Deus, que habita num lugar inacessível. Paulo, ao falar, conheço uma pessoa que foi ao terceiro céu, ainda que eu mesmo não quisesse falar acerca de si mesmo. Paulo deixa claro que quando chegou naquela localidade lá, ele ouviu palavras, inefáveis, ou seja, que ao homem não é dado entender. Então, na verdade, ele não iria nem explicar à humanidade o fato que havia visto, naquela revelação, naquele local onde Deus havia mostrado para ele, porque de fato essas pessoas não estariam prontas para receber. Então, essa soberania, esse poderio de Deus está acima de todas as coisas. Nós, irmãos, não conhecemos nem uma pequena parte do que é o Senhor Deus, do que o Deus tem preparado para os seus. Vale a pena nós nos esforçarmos, vale a pena nós realmente nos colocarmos na disposição de recebermos a palavra, de andarmos com Ele na luz, de termos a certeza de que se nós permanecermos fiéis a Ele, um dia nós estaremos na glória com Ele também. Paulo, quando escreve aqui a Timóteo, a sua preocupação com relação ao seu discípulo era de realmente estabelecer não só um vínculo, mas de mostrar através de toda a sua experiência com esse Deus para Timóteo, que estava em uma determinada posição como dirigente também do trabalho do Senhor, de quem era Deus, como esse Deus agia, para que de fato o Timóteo agisse com os demais cristãos, repassando de fato, como nós estamos fazendo aqui nesta manhã, falando acerca da palavra de Deus, tendo a certeza de que em nós mesmos nós não somos ninguém, mas Deus é grande, a palavra ela não volta vazia, mas ela sempre fará aquilo que lhe apraz a quem? Aquilo que agrada a Deus, que é o dono da obra. Nós não somos o dono da obra. Quem somos nós diante de tamanho poder diante de Deus?
Aqui também em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há como sombras inconstantes. Ou seja, toda boa dádiva, toda a honra vem do Pai das luzes, em quem não há, irmãos, de forma nenhuma mudança. Não existe mudança nesse Deus, do Pai das luzes. Ou seja, onde está esse Pai das luzes? Está nas alturas, né? Tudo que é bom, tudo que é perfeito vem desse Deus. E é agora nessa lição, irmãos, que nós vamos estar discorrendo um pouco para os irmãos acerca dessa soberania de Deus. Quem é realmente esse soberano Criador que está sobre os céus, mas domina de onde está. Ele habita também no meio do seu povo, da forma que ele entende e acha necessário. É importante para que a gente entenda, irmãos, que Deus, ele está em todos os lugares, em todo momento. Basta tão somente que ele queira, basta tão somente que ele, na sua onipresença, queira estar, nos determinados locais. Você pode ter certeza, a palavra de Deus é clara, onde diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Tenha certeza que se você permanece fiel, os olhos deles estão sobre você. Não só os olhos, mas diz a palavra que ele coloca também os anjos que se acampam ao redor dos que o temem e os livra. Então tenha na certeza que você não é mais um só na humanidade. Muito pelo contrário, você é um filho do Deus soberano, daquele que tem poder tanto nos céus quanto na terra, aquele que habita em lugar onde nós não somos acostumados a estar, aquele que habita nos locais, em muitos locais onde o ser humano não consegue ir, nos altos cumes das montanhas, às vezes nas profundezas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o salmista disse: Senhor, para onde eu irei? Onde eu vou me esconder? Se eu for lá nas profundezas, o Senhor ali está. Se eu for nas atitudes também, o Senhor está ali. Então, na verdade, não existe uma localidade onde nós possamos estar que nós estaremos escondendo desse Deus. Pelo contrário, onde nós formos, os seus olhos estão ali. Por quê? Porque, irmãos, como o profeta Isaías disse, nós somos como uma pequena gota d'água de um balde diante de Deus. E não é que haja uma mensuração em relação a esse poder. Pelo contrário, ele demonstra para que de fato a gente entenda quão pequeno nós somos diante dele. E muitas pessoas às vezes não têm entendido e têm se deixado levar, às vezes, pelas pequenas promessas do inimigo no dia a dia, e têm afastado, têm deixado realmente de servir a Deus e fazer da sua vida uma vida eterna com Deus para sempre. Tem deixado realmente com que o inimigo de nossas almas ofereça não só os manjares, mas realmente aprisionem, que uma vez aprisionados, uma vez com as suas mentes cauterizadas, essas pessoas jamais tornarão novamente a estar diante de Deus. E o mundo tem vivido nos últimos dias de uma certa forma que a gente tem visto que isso tem ocorrido bastante, e as pessoas têm partido para a eternidade sem a salvação. E enquanto nós estivermos aqui, existe o perdão para todos os pecados, enquanto nós estivermos aqui. Mas depois que nós partirmos dessa localidade para a eternidade, não terá mais como nós fazermos as decisões, os arrependimentos que são necessários. Mas hoje é o dia aceitável, A palavra de Deus diz em Lucas, quando Jesus pegou o livro do profeta Isaías para ler, diz lá que hoje é o dia aceitável, é o ano aceitável. Diz que o Senhor nos ungiu para evangelizar aos povos, para pregar liberdade aos cativos, para anunciar de fato o evangelho, para anunciar de fato essa salvação que hoje ela é anunciada. Talvez ela seja anunciada de uma forma diferente, onde nós estamos tentando mostrar a você que ainda não conhece, ou até mesmo aquele que conhece, que às vezes não tem entendido o quão grande é o seu Deus. Às vezes você pode estar aí com muitos problemas e cheio de decisões da sua vida, mas eu quero te apresentar nessa manhã um Deus que pode todas as coisas, um Deus que tem poder para resolver o seu problema, para mudar a sua vida, para te dar uma vida nova, assim como tem dado uma vida nova a muitas pessoas. Ao falarmos sobre a soberania de Deus,
nós estamos realmente deixando claro, pastor Valdir Alves de Oliveira deixa claro que não existe uma criatura na face da terra que esteja acima de Deus, não existe uma pessoa ou ser que esteja acima do mesmo. Até mesmo os anjos caídos, aqueles que estão vivendo nos lugares sombrios da terra, eles estão abaixo de Deus. O seu poder supremo faz com que realmente essas pessoas esses anjos caídos, esses seres caídos, realmente respondam pelos seus atos diante de Deus. E é justamente essa soberania de Deus que vai fazer com que Deus lá no fim de todas as coisas, realmente estabeleça o seu juízo eterno, o seu juízo de salvação, o seu juízo também de condenação eterna, porque se ele assim não fizesse, com certeza ele não seria soberano, ele não teria em todos os seus atributos o cumprimento daquilo que é esse ser celestial que está acima de tudo e de todos. Quando falamos em soberania, devemos nos lembrar sempre de Lúcifer. Lúcifer, que habitava entre aqueles que serviam a Deus ali diretamente junto com o Senhor. Isaías, o profeta conhecido como profeta messiânico, por profetizar praticamente 800 anos antes da vinda de Jesus à terra, ele vai falar no capítulo 14, versículos 12 e 13, acerca da queda de Lúcifer e de todos os anjos que se rebelaram também contra Deus e foram ao encontro de Lúcifer. Então, deixando claro que até mesmo essas criaturas estão subordinadas a Deus. Irmãos, nós temos um exemplo claro na palavra de Deus, onde nós vemos que o próprio Herodes não deu glórias a Deus e morreu comido de bichos, ou seja, Deus ele não dá a sua glória a ninguém. E quando nós falamos dessa glória, nós falamos dessa soberania, nós falamos desse sinal de poderio desse Deus. Isso não quer dizer que nós sejamos tão insignificantes diante de Deus, muito pelo contrário. Aqueles que fazem a vontade de Deus, eles não só permanecem para sempre, mas eles são co-herdeiros de Cristo, eles são co-herdeiros de uma salvação que já foi preparada desde a fundação do mundo, mesmo antes do próprio Adão e Eva habitarem ali no ano 4004 antes de Cristo ali no Éden. Então, para nós, irmãos, que estamos hoje falando acerca de Deus, acerca dessa soberania de Deus, vale a pena nós relembrarmos de pessoas que estavam muito próximas de Deus, que quiseram ser iguais a Deus. Subirei nas alturas e lá estabelecerei o meu trono, né? Na verdade, todas aquelas pessoas que seguiram na sua rebelião também foram lançadas de alto a baixo. Vale a pena nós não só relembrarmos, mas de nós realmente vermos que Deus ele não se deixa escarnecer. A palavra diz em Gálatas 6 e 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, o homem também ceifará. Imaginemos nós agora diante dessa soberania, dessa grandeza, desse ser celestial que habita onde quer, em local inacessível, ou seja, não é um local onde a gente pode estar a todo momento, não, pelo contrário, chegará momentos na eternidade em que nós estaremos diante dele, mas nós estaremos num corpo de glória, nós estaremos no momento em que nós teremos um corpo transformado, estaremos vivendo de eternidade em eternidade ao lado daquele que nos criou para sermos santos. É claro que agora, enquanto nós vivermos aqui, nós temos os problemas do dia a dia, nós temos que lutar contra a pandemia, nós temos que lutar contra tudo aquilo que não agrada a Deus, muitas vezes inclusive até mesmo as astutas ciladas do inimigo que tenta de tudo fazer com que os servos do Senhor realmente se desestabilizem e que não acreditem que há mais uma redenção. Muito pelo contrário, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente, e a sua soberania ele não muda, esse poder ele não muda, o local onde ele está, da forma em que está,
O mundo é mundo, nunca deixará de ser, nunca deixará de ter na terra os seus juízos. Os sinais se cumprem para que de fato a gente entenda que o que foi colocado na palavra, no oráculo de Deus, realmente se cumpra, para que de fato você que há muito tempo está ouvindo aí, realmente entenda que é o cumprimento da palavra do Senhor. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Quanto tempo nós estamos ouvindo isso? Pestes, terremotos em inúmeros lugares. Há quanto tempo nós estamos ouvindo isso, né? Agora diz a palavra de Deus que quando menos se esperarem, né, o dia do Senhor virá como um ladrão. Segundo Pedro 3,10, no qual os elementos ardentes se desfarão. Então, na verdade, está muito próximo, irmãos. Vale a pena nós não só acreditarmos nessa soberania, porque Ele está no controle, é Ele que está no controle de todas as coisas. Se tem pandemia, se não tem pandemia, se surgem vacinas ou não surgem vacinas, é Ele que está. Se tem mutação genética no genoma, se tem mutação genética do código genético do SARS-CoV-2, Ele está no controle, é Ele que guarda os seus, é Ele que estabelece os reis, estabelece os reinos, é Ele que estabelece a vida, é Ele que faz com que nós estejamos aqui nesse exato momento falando acerca de Deus. Porém é o mesmo que faz com que talvez daqui dias ou anos nós não estejamos mais aqui, mas nada disso tem importância se nós acreditarmos na sua soberania, nada disso tem importância se nós o servirmos e fazermos a sua vontade, porque com certeza nós estaremos na glória, irmãos, e é para isso que nós vivemos na certeza de que nós estaremos na glória com Ele. Nós não vivemos na certeza de que nós queremos viver na eternidade aqui nesse mundo, pelo contrário, o que vier aqui agora é uma pequena parte daquilo que Ele tem preparado para os seus. Tenha certeza que o que Deus tem para você é muito superior ao que você tem vivido aqui na terra. Ainda que talvez você tenha passado por momentos de grande alegria, em meio a momentos tribulosos, onde muitas pessoas têm perdido familiares, entes queridos, mas saiba você que não se compara ao que Deus preparou para você na vida eterna. No Salmo 115, versículo 3, diz que o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada, ou seja, Ele pode fazer tudo aquilo que lhe agrada. E, portanto, meus irmãos, de um momento de nós glorificarmos a Deus, porque nós estamos embaixo das mãos potentes daquele que disse: porventura está o ouvido de Deus agravado para que não possa ouvir, né? Isaías 59. Muito pelo contrário, né? Não estão agravados, Ele está ouvindo a todo momento, tanto as nossas súplicas quanto o nosso louvor. É o momento de nós glorificarmos, de nós adorarmos, nós falarmos da grandeza do seu poder, dessa soberania de Deus. Quando nós falamos em soberania, nós falamos de um ser que está acima de tudo e todos. Não existe criatura com poderio suficiente para tentar se igualar a Deus. Eu disse no começo dessa aula para os irmãos que nós fomos feitos à imagem e semelhança. Nós não fomos feitos iguais a Deus. E nós não estamos passando por estágio onde nós teremos o mesmo poder que Deus. Jamais. Ele sempre será Deus. Nós seremos sempre os seus filhos, aqueles que foram adotados, né, pelo Espírito que clamava Pai, por aqueles que aceitaram, porque quando Ele vem para os seus não recebem, mas a todos quanto recebem, dá-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ele nos dá realmente uma certeza de que realmente se nós andarmos como Ele realmente tem apregoado na Tua Palavra, nós certamente estabeleceremos um vínculo perpétuo, e é esse vínculo perpétuo através dessa soberania e através de todos os seus atributos que farão com que nós, seres humanos, não só sejamos abençoados nessa terra, mas que nós realmente também partiremos para uma vida eterna com Ele, onde nós não mais teremos que sofrer a dor da perca do ente querido, onde nós não temos mais muitas vezes que se preocupar com a luz, porque diz que lá não tem luz, porque o próprio Cordeiro é a luz, né? Nós não estamos só preocupados porque queremos andar em ruas de ouro, em muro de cristal, muito pelo contrário, nós estamos aqui
preparando para uma vida eterna com um Deus. Se fosse só para nós estarmos ao lado de Deus, fazendo a vontade de Deus e desviando de tudo aquilo que Deus falar acerca da perdição eterna, nós já estaríamos, irmãos, com isso lucrando muito e com certeza dando glória sem cessar, porque diz a palavra que existe um lugar determinado para todas as pessoas que se esquecem de Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, em Romanos 11, versículo 3, diz: porque dele e para ele são todas as coisas. Ou seja, tudo que nós estamos fazendo na terra é para o Senhor Deus. Tudo que nós estamos vivendo um plano divino, um plano de redenção, um plano onde aqueles que estavam esquecidos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Nós estamos vivendo para Ele e por Ele. Então a vida aqui na terra, por mais que tenha muitos momentos de facilidades, por mais que tenha muitos momentos em que o mundo oferece algo que parece ser viável à nossa vida, a gente sabe que no fim deste caminho é só perdição e tristeza eterna. Portanto, vamos continuar fazendo a vontade dele para que de fato, quando ele vier, quando ele voltar, nós estejamos junto à caravana de salvos, junto a multidões que são tantos como a areia da praia, que estarão ali com o Senhor vivendo por toda a eternidade. Quando nós falamos que Deus é soberano, nós estamos dizendo com isso que Ele tem poder sobre toda a sua criatura, sobre toda a sua criação, que Ele governa a tudo, que Ele governa a todos, sem distinção de credo, de raça, de cor, sem a questão que hoje nós colocamos, a questão das potências, quer seja ela capitalista, socialista, comunista. Deus está acima de tudo, né? É esse Deus que faz com que realmente esses países, esses inúmeros locais realmente sejam visitados constantemente pelas suas bênçãos. É esse Deus que faz com que o nosso país seja visitado também por as suas bênçãos. Então essa magnitude, esse ser longânimo, que ainda não cumpriu de fato com toda a sua palavra, para que de fato alguns tenham mais tempo realmente de se arrependerem, que é esse Deus que tem esse poder, que tem toda essa soberania sobre o mundo e sobre todos. A imutabilidade divina é um dos seus atributos e, conforme a teologia, ele não muda, ele nunca vai mudar. As suas promessas, ainda lá do Éden, de Gênesis 3:15, se cumprem. O mesmo Deus que visitava Adão e Eva no Éden é o Deus que no século 21 visita a humanidade constantemente, faz curas, milagres, prodígios e maravilhas no meio de uma sociedade corrompida. Deus não muda pelos nossos pecados, Deus não muda porque nós somos falhos, muito pelo contrário, Ele dá-nos condições de nos arrependermos, né? E diz a palavra que quando nós erramos, nós temos um advogado nos céus. Nós temos quem? Nós temos o próprio Jesus, que está à destra de Deus, né? Que intercede por nós. Então, o Deus que prometeu vai cumprir. O Deus que disse que tinha um plano redentivo, um plano para que de fato fosse corrigido o fracasso do ser humano, ele vai cumprir. É o mesmo Deus que disse em Salmo 9:17, através do seu servo, que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Nós temos que ter em mente que essa imutabilidade, ou seja, não há mudança de caráter, não há desvio de caráter. O ser humano pode errar, o ser humano tem mudanças de caráter, o ser humano tem posicionamentos diferentes diante de determinadas situações. O nosso Deus não. Deus, ele não muda. Ele nunca vai ser um Deus de manhã e à tarde o outro Deus. Não, pelo contrário. Ele, através do seu atributo de imutabilidade, sempre será o mesmo Senhor. De eternidade em eternidade,
de época em época sempre será o mesmo. O mundo mudou ao longo dos anos. Se nós observarmos e fizermos um estudo acerca da arqueologia, através dos achados que nós já encontramos, ou seja, quando eu digo nós, eu falo da raça humana, os estudiosos acerca de artes rupestres, acerca de tudo que nós somos capazes de entendermos como ciência no mundo, nós vamos ver que esse mundo, através das sucessivas eras que passaram, sofreu inúmeras modificações, mas o Deus que criou, na sua essência, ainda é o mesmo. O Deus que criou as rochas sedimentares, as metamórficas e as magmáticas, que sofrem uma pressão intensa na terra, é o mesmo, ainda que essas rochas sofram e ali consigam, depois de muito tempo, terem uma nova formação, esse Deus que as criou continua sendo o mesmo. Por quê? Porque Ele é soberano e essa sua imutabilidade é que faz com que realmente nós acreditemos e sirvamos o Senhor. Ao falarmos da imutabilidade de Deus, nós devemos sempre lembrar acerca da sua palavra. Malaquias, no capítulo 3 e o versículo 6, ele diz: porque eu sou o Senhor e eu não mudo. Ou seja, Deus, ele não muda. O homem tem as suas mudanças no decorrer da sua vida. Em determinada época você pode até notar que você talvez estivesse mais próximo de Deus. Em determinados momentos talvez você tenha entristecido por algum problema ou outro, tenha se afastado de Deus, mas Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus misericordioso, piedoso, aquele Deus que está pronto a te perdoar, que te chama com amor novamente para o redil, para esse aprisco. As 99 aguardam a sua chegada. Talvez você, a única que está afastada, não tenha vindo ainda com medo do que as 99 estão pensando acerca de você. Saiba que essas 99 ovelhas estão na direção de Deus, estão na direção desse Senhor que não mudou, não muda e te oferece todo dia as oportunidades novas, me oferece oportunidades novas, oferece aos seus filhos oportunidades novas. Venha para o encontro do nosso Deus, venha, porque Ele está aguardando, Ele não mudou. Ele diz: eu sou o Senhor, eu não mudo. Em Números capítulo 23 e versículo 19, o próprio Deus diz: Deus não é filho do homem para que minta, né? Deus não é filho do homem, né? Para que de fato se arrependa. Ele não promete que vai fazer e deixa de fazer, muito pelo contrário. Quando Ele promete, Ele cumpre. Nós, na nossa insignificância, no que tange a esse poderio, podemos até prometermos algo a alguém e não fazermos. Podemos até errarmos e durante a caminhada termos em vários percalços momentos de dificuldade, mas Deus não. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tenha certeza que tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não mudou, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O escritor aos Hebreus deixa claro quando fala acerca dessa imutabilidade de Deus. Atos 15:18 diz que conhecidas são as obras de Deus desde o começo do mundo. Então, na verdade, ela não muda, não existe meio termo, não existe promessas feitas por Deus que não irá se cumprir. Uma vez feita no início do mundo, ela se cumprirá. Nós estamos vivendo dias tenebrosos, dias de grande dificuldade, mas esse Deus que é imutável, esse Deus que tem no seu amor a grandeza, um dos maiores dos seus atributos, nunca mudou. Ele amou o mundo de uma forma tão grande que Ele deu o seu único filho para que realmente nós tivéssemos a certeza da salvação. O seu filho Jesus carregou sobre si aquilo que não lhe era, não lhe pertencia, a nossa culpa, o nosso pecado, e com isso rasgou o que estava sobre nós, que foi a cédula do pecado, onde nós estávamos
comprometidos eternamente, né, com o inimigo, mas Deus, através de Jesus, do seu amor, né, do amor do seu Filho Jesus, deu-nos essa oportunidade. Então Ele não muda, as suas obras são conhecidas desde o início, as suas obras são conhecidas de eternidade em eternidade, sendo sempre o mesmo Deus. Deus não muda. Você talvez mude com o passar dos dias, talvez você mude as suas orientações, talvez você mude os seus pensamentos acerca da vida, acerca dos dogmas e filosofias que são ensinados nas universidades. Em Mateus, no capítulo 24, e o versículo 35 diz que pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras elas não passarão, ou seja, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir, né? Tudo que Ele prometeu vai acontecer, Ele nunca mudou e nunca mudará. Tenha certeza, meu irmão, que esse Deus é um Deus que vela por você, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, Ele está dando tempo para que de fato os seus se acheguem, que você anuncie realmente a palavra dEle a mais pessoas, para que essas pessoas realmente venham ao seu encontro. Muito em breve nós iremos ouvir o som e o tinido, né, da trombeta de Deus, e aqueles que estiverem em Cristo, né, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e nós iremos ao encontro do Eterno, e nós estaremos para toda a eternidade com esse Deus que é imutável, esse Deus que não mudou acerca do ser humano, mesmo sendo nós pecadores. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, ou seja, Ele prova dando oportunidades e oportunidades desse amor maravilhoso, dando graça, dando a certeza de que quando permanecemos fiéis, Ele está pronto a dar a nós aquilo que Ele prometeu, que Ele não muda, Ele não é filho do homem para que Ele minta ou tampouco se arrependa do que Ele tem feito para os seus, muito pelo contrário. Prepare-se, porque esse dia está próximo, esse dia está chegando, muito em breve você estará diante de Deus. E o que você tem preparado? O que você tem preparado? O que eu tenho preparado para apresentar diante de Deus? Será que nós estaremos ali diante de Deus com as mãos vazias? Podemos estar com as mãos vazias indo ao encontro do Senhor, sendo que Ele nos deu tantas e tantas oportunidades, nós estarmos diante dEle fazendo a sua vontade? A eternidade de Deus. A eternidade de Deus, irmãos, inevitavelmente traz à tona a verdade absoluta, né? Que Deus criou todas as coisas como explica, né, a sua palavra. E o tempo, portanto, não tem existência em si mesmo, né? Depende desse ser eterno, né? Desse ser divino que é Deus, né? Onde toda a sua eternidade Ele permanece, ou seja, para toda a eternidade. Quando nós falamos de eternidade, nós estamos falando de momento sem cessação, ou seja, sem fim. Ele não vai mudar da noite para o dia. Ele não é um Deus agora, nesse tempo em que nós estamos aqui na terra, e será um outro, muito pelo contrário. Ele continuará sendo esse Deus de amor, porém com uma limitação que o mesmo estabelece pelo seu poder, que é a questão de estar vivendo só com os salvos, só aqueles que fizeram a sua vontade e aceitaram estar com o mesmo. E você tem agora a oportunidade, eu também tenho, de nós estarmos aqui fazendo isso. Irmãos, a palavra de Deus diz em Salmo 103, versículo 17, que a misericórdia de Deus é de eternidade em eternidade para aqueles que o temem, para aqueles que fazem a sua vontade. Quando nós falamos na palavra eternidade, nós estamos falando do momento sem fim, ou seja, nesse Deus, né, momento sem fim que fará com que nós, seres humanos, vivamos por toda uma vida onde não existe um determinado tempo findo, ou com Deus ou sem Deus. Então agora Ele dá a oportunidade, Ele anuncia a todos em todos os lugares que se arrependam de fato e que vivam para Deus, que mude os seus conceitos, os seus pensamentos acerca do que foi ensinado lá no seu tempo de meninice, no seu tempo de criança, mas Ele agora dá a cada um de nós conhecimento suficiente através dos grandes atalaias que Deus tem
enviado ao mundo para pregar a palavra, porque diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Mas é agora, num momento como esse, que ele faz com que realmente eu e você entendamos que depois desta vida não teremos mais condições de tomar decisões assertivas enquanto nós temos agora. As decisões que nós tomarmos agora nessa vida, com certeza ecoarão por toda a eternidade. São essas decisões que nós tomarmos agora aqui que fará com que nós vivamos com Deus para sempre, de eternidade em eternidade, ou vivamos sem Deus de eternidade em eternidade. Quanto àqueles que já partiram para a eternidade, não cabe nós aqui discutirmos ou estabelecermos juízo de valor, mas cabe tão somente nós nos preocuparmos com aqueles que ainda estão aqui e principalmente conosco, por entendermos que essa salvação ela é individual, por nós entendermos que nós temos aqui na terra, enquanto estivermos vivos, uma oportunidade, que é a oportunidade de nos estabelecermos diante desse Deus. Multidões e multidões estão no vale da decisão, conforme Joel 3,14. Então, é momento de nós sairmos do vale da decisão, de nós decidirmos. E a nossa tomada de decisão aqui agora, que vai fazer com que de fato eu e você estabeleça diante desse reino perpétuo, qual será o nosso lugar? Será que nós estaremos como o rico e Lázaro, de um lado e de outro? Ou será que nós estaremos no mesmo lugar? Será que nós não teremos grandes surpresas? Será que nós não temos muitas vezes feito juízo de valor sobre os nossos irmãos no que se refere a duros comentários e temos nos esquecido de nós mesmos? O apóstolo Tiago, quando ele falava acerca do membro inflamado, ele deixa bem claro que é um dos membros mais difíceis que se tem de se domar, mas que de fato a gente se preocupe com as nossas vidas, com a nossa vida espiritual, porque a salvação ela é individual. Por mais que você tenha preocupações com seu filho, por mais que tenha promessas sobre a vida do seu filho, entenda que as promessas elas se cumprem do ponto de vista que do livre-arbítrio que Deus estabeleceu, Ele também queira. É necessário que a gente queira, sim, é claro que a gente quer que os nossos filhos se salvem. Deus também quer que todos se salvem, Deus não quer que ninguém se perca. Mas é interessante que, para que realmente a promessa se cumpra, é interessante que essas pessoas queiram. É interessante que Deus é educado, Ele não vai pegar de qualquer forma no laço e trazer. Existe até aqueles comentários que falam que não vem pela dor, não vem pelo amor, vem pela dor, mas Deus nos dá o livre-arbítrio. É claro que existem pessoas que esperam um momento de maior dificuldade para realmente retornarem à casa de Deus e esquecem que é de eternidade em eternidade, que a salvação, uma vez ganha diante de Deus, estando com Ele, será para toda a eternidade. Porém, a perdição, estando lá e não tendo mais condições, também será por toda a eternidade. Então vale a pena nós estabelecermos agora aqui critérios que nos darão a certeza de que nós estaremos com Ele. São as mudanças? É necessário confissão? É necessário que a gente realmente se arrependa todos os dias? Que nós possamos fazer isso, porque esse Deus é grande, Ele é misericordioso, a sua benignidade dura para sempre, a sua bondade é para sempre. Ele não muda, de fato, Ele não vai mudar, jamais, mas Ele nos dá condição de nós estabelecermos através dessa sua soberania, através dessa imutabilidade, o que nós queremos na eternidade com Ele. Que nós possamos estar, meus irmãos, preparando cada vez mais as nossas vidas para nós irmos ao encontro do Senhor, sabendo que esse dia está próximo, sabendo que nós somos falhos, sim, nós estamos vivendo num grande período de aperfeiçoamento, mas que a gente possa realmente anunciar o ano aceitável do Senhor e falar às pessoas acerca dessa soberania, que Ele está em todos os lugares, que Ele é quem domina sobre os reinos, Ele é quem domina sobre a humanidade,
sobre essa imutabilidade, que ele não mudou, né? Como eu disse na palavra de Deus, ele não é filho do homem para que minta, né? Como está em Malaquias, né? Ele não mente, ele não se arrepende, né? Esse Deus, ele é eterno, e é essa eternidade que ele tem oferecido a cada um de nós. Ele oferece, sabe por quê? Porque vai chegar um determinado tempo em que vai colocar uma quantidade de pessoas de um lado e uma de outro. Ele vai dizer, né, como está em Mateus 25, 41, aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas ele vai dizer para os que estiverem à sua direita, numa alegoria simbólica do que ocorrerá depois, né, de todas as coisas: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, ele não preparou esse reino agora, ele não foi preparar lugar, como alguns falam, já está estabelecido, né? Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim também. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Ou seja, se não fosse assim, ele ia dizer isso, mas já está pronto, está preparado, né? Essa eternidade com Deus. Agora, cabe a mim decidir como eu quero viver na eternidade. Cabe a você decidir como você quer viver na eternidade. Saiba que esse dia está chegando a hora. Eu não estou aqui de forma nenhuma tentando mexer no seu emocional, muito pelo contrário, eu estou aqui estabelecendo que a palavra de Deus, ela cita, e estabelecendo o que serve para mim e serve para você, porque a palavra de Deus, conforme Hebreus 4:12, é viva e eficaz, e é mais penetrante que espada de dois gumes. Ela penetra até o centro da alma, a fim de dividir juntas e medulas, né? Ela é apta para discernir as intenções, né? Os pensamentos, né, que estão em nós. Então vale a pena nós andarmos na presença dele. Fiquem todos na paz do Senhor, fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima lição. Amém?